Meu marido bêbado me humilhou na frente de toda a minha família. Olha pra você, é uma gorda nojenta e fracassada. Assim você não vai conseguir nada na vida. Quero o divórcio. Ele gritou. Mas ele nunca imaginou que eu me vingaria da pior maneira possível. E naquele momento, começou a sua desgraça. Cláudia estava de pé na cozinha, mexendo lentamente uma panela de sopa que borbulhava suavemente. O vapor quente embaçava seus óculos e suas mãos tremiam ligeiramente, não por causa do calor, mas por algo mais profundo, algo que sentia crescendo dentro dela há dias. Lá fora, o som distante da chuva batia nas janelas, um eco da tempestade que se aproximava em sua vida. Era uma noite como tantas outras. Javier, seu marido, e sua família estavam na sala, conversando e rindo como se tudo estivesse bem. Como se a vida cotidiana de Cláudia não estivesse se desmoronando silenciosamente. Há anos ela sentia que as paredes de seu casamento estavam se estreitando ao seu redor, mas nas últimas semanas, esse sentimento atingiu seu ponto máximo. Enquanto mexia a sopa, ela ouvia fragmentos da conversa que vinha da sala. As risadas de seus filhos, os comentários rápidos de Javier, cheios de seu desprezo habitual disfarçado de humor. Ela, no entanto, não estava lá. Sua mente vagava, pensando em todas as vezes que tentou fazer as coisas direito. Em todas as ocasiões em que colocou os outros em primeiro lugar, adiando seus sonhos e necessidades. De repente, o chamado de Javier a trouxe de volta à realidade. Cláudia, o jantar está pronto ou você planeja nos cozinhar até que morramos de fome? Ele disse da sala, seu tom zombeteiro provocando risos de alguns dos presentes. Cláudia apertou os lábios e desligou o fogo. Agarrou firmemente a concha, sentindo como uma mistura de raiva e tristeza se acumulava em seu peito. Não respondeu imediatamente. Durante anos, aprendeu a sorrir e aguentar, a deixar passar os comentários dolorosos, a ser a boa esposa e a boa mãe. Mas naquela noite, algo dentro dela estava se quebrando, e ela não podia mais ignorar. Levou a sopa à mesa, servindo em silêncio enquanto os outros continuavam conversando. Sua filha mais velha, Laura, notou a tensão no rosto da mãe, mas não disse nada. Sabia que qualquer tentativa de consolo só provocaria mais comentários de Javier. As palavras de seu pai sempre pareciam estar cheias de veneno, mas cobertas por uma camada de sarcasmo que fazia a maioria não levar a sério. Cláudia, no entanto, sentia diferente. Cada palavra afundava nela como uma ferida. Depois que todos se sentaram à mesa, Javier levantou sua taça de vinho e, com um sorriso que Cláudia conhecia bem demais, começou a falar. Bem, antes de começarmos o jantar, gostaria de fazer um pequeno brinde, ele disse, levantando a taça com um brilho nos olhos que Cláudia não conseguia decifrar. Todos o olharam, ansiosos. Cláudia, sentindo um desconforto no estômago, o observou em silêncio, imaginando o que ele diria desta vez. Seu marido era um homem que adorava ser o centro das atenções. Durante anos, tentei ser paciente, tentei ser compreensivo, começou, enquanto a família o observava. Mas não posso mais continuar com isso. Olhe para você, Cláudia disse, voltando-se para ela com uma expressão que misturava desprezo e pena. Você é uma gorda nojenta e fracassada. Tentei por anos fazer com que você mudasse, mas está claro que você não se importa. Quero o divórcio. O silêncio que seguiu essas palavras foi ensurdecedor. Cláudia sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Os olhos de todos na mesa estavam sobre ela, mas ela mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. As palavras de Javier ressoavam em sua mente como um sino, ecoando todos os temores que ela nutria em segredo. Gorda. Fracassada. Ela já as tinha ouvido antes, em seus próprios momentos de dúvida diante do espelho, mas agora, ditas em voz alta e diante de todos, tomavam uma realidade que a esmagava. Laura, sentada ao lado de sua mãe, parecia querer dizer algo, mas ficou em silêncio, presa entre o choque e o medo da reação de seu pai. O que foi? Continuou Javier, sorrindo com uma frieza cruel. Não vai dizer nada? Era isso que você queria, não é? Eu te dei tudo o que você precisava, e é assim que você me agradece. Você deixou sua vida virar um desastre, e eu não vou mais carregar isso. Cláudia não conseguiu falar. Suas mãos tremiam debaixo da mesa,
Sua garganta se fechava. Naquele momento, todas as emoções que ela reprimiu durante anos começaram a vir à tona, como um vulcão prestes a explodir. Mas não era só dor o que ela sentia. Era algo mais. Algo que estava esperando para despertar. Lentamente, Cláudia se levantou da mesa. Todos a observavam, esperando vê-la desmoronar, desabar em meio àquela humilhação. Mas, em vez de chorar ou implorar, ela respirou fundo e olhou Javier nos olhos, algo que não fazia há muito tempo. Não, Javier. Não vou dizer nada. Não preciso me defender de suas palavras, disse ela, com uma voz surpreendentemente firme, até para si mesma. O rosto de Javier se endureceu. Ele não esperava essa resposta. É só isso? Ele perguntou, com uma risada seca. Essa é sua grande reação? Cláudia o encarou, mantendo a calma, mas sentindo que algo dentro dela estava acendendo, algo que ela não podia mais ignorar. Não me importa mais o que você pensa de mim, Javier. E também não me importa o que os outros dizem. Você me humilhou tantas vezes que já perdi a conta, mas esta será a última, disse Cláudia, com uma serenidade que desarmou todos os presentes. Javier abriu a boca para dizer algo mais, mas Cláudia não lhe deu a oportunidade. Se você quer o divórcio, você o terá, continuou ela. Mas não pense que isso vai me destruir. Você já me destruiu uma vez, e eu superei. Desta vez, serei eu quem decidirá quem sou, e não você nem ninguém mais. E acredite, eu não sou a fracassada que você pensa que sou. O silêncio voltou a preencher o ambiente, mas desta vez era diferente. Cláudia não sentiu a pressão dos olhares de sua família, não sentiu a vergonha que Javier tentava impor. Em vez disso, sentiu algo mais. Libertação. Javier não respondeu, surpreso pela firmeza na voz de Cláudia. Ninguém o fez. Os minutos se arrastaram como uma eternidade, e finalmente, Cláudia, de cabeça erguida, deixou a mesa e caminhou até a porta. Ela não olhou para trás. Ao sair de casa e sentir o ar frio da noite em seu rosto, Cláudia soube que algo havia mudado para sempre. E embora o caminho à sua frente fosse difícil, ela deu o primeiro passo em direção a uma vida diferente, uma vida que ela decidiria como viver. Cláudia havia fechado uma porta, mas agora estava pronta para abrir outra. Cláudia acordou no dia seguinte em um pequeno apartamento que havia alugado sem que Javier soubesse. Ela tinha feito isso por precaução, um instinto que a levou a ter um lugar onde se sentisse segura, um refúgio caso sua vida com ele chegasse a um ponto sem retorno. E aquele dia, finalmente, havia chegado. Levantou-se lentamente, notando a luz do sol entrando pelas persianas e o silêncio envolvente ao seu redor. Pela primeira vez em anos, não havia gritos, olhares de julgamento, nem comentários sarcásticos ao seu redor. A paz, embora nova e um pouco intimidante, a reconfortou. Mas também a encheu de incerteza. Não sabia o que fazer, não sabia qual caminho seguir agora que o casamento que ela conhecia há tanto tempo tinha terminado de maneira tão abrupta. Serviu-se uma xícara de café e sentou-se em frente à janela, observando a cidade despertar ao seu redor. Seus pensamentos oscilavam entre a confusão e a esperança. A noite anterior tinha sido um ponto de virada em sua vida, um momento em que, contra todas as probabilidades, ela escolheu se defender. No entanto, não podia ignorar a realidade. Javier não era apenas seu marido, era o homem com quem ela tinha compartilhado grande parte de sua vida, o pai de seus filhos. Como ela enfrentaria todo esse peso, toda essa história agora? O som do seu telefone vibrando a tirou de seus pensamentos. Era Laura, sua filha mais velha. Ao olhar para a tela, Cláudia sentiu uma pontada de preocupação. Sabia que a família estaria chocada com o que aconteceu na noite anterior. Laura, em particular, sempre foi muito protetora com sua mãe, ciente da tensão constante entre seus pais. "Oi, mãe", disse Laura do outro lado da linha, sua voz suave, mas carregada de preocupação. "Onde você está?" "Liguei para casa, mas ninguém atendeu. Papai está furioso. Ele disse que você foi embora, mas não me disse para onde." Cláudia respirou fundo antes de responder. "Estou bem, Laura. Fui para um lugar onde posso pensar com clareza. Eu precisava de espaço, precisava me afastar", disse, com um tom que tentava transmitir calma,
embora ainda sentisse agitação por dentro. Houve um momento de silêncio na linha antes de Laura falar novamente. Isso significa que o divórcio é sério? Perguntou sua filha, com uma mistura de medo e tristeza. Cláudia fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso da pergunta. Não queria machucar seus filhos, mas também sabia que não poderia continuar vivendo uma vida onde o amor próprio não tinha espaço. Ela passou muito tempo colocando os outros à frente de si mesma. Sim, Laura. Acho que é o melhor. Não posso continuar assim. Não é saudável para nenhum de nós, respondeu finalmente, com voz suave, mas firme. Laura suspirou do outro lado, e embora Cláudia não pudesse vê-la, podia imaginar a preocupação em seu rosto. Entendo, mãe. Só quero que você saiba que estou aqui para você, aconteça o que acontecer. Papai está fora de controle, mas eu sempre estarei do seu lado, disse Laura, com um tom de empatia que tocou profundamente o coração de Cláudia. Obrigada, filha. Isso significa muito para mim, respondeu Cláudia, sentindo as lágrimas ameaçarem cair, mas as conteve. Depois de desligar, Cláudia sentiu um leve, mas significativo alívio. Sua filha a compreendia, e isso era um pequeno passo à frente no meio do caos emocional em que se encontrava. Com o telefone na mão, decidiu dar outro passo adiante. Durante semanas, ela vinha guardando o cartão de um advogado que lhe haviam recomendado. No início, parecia impensável recorrer a ele, mas agora, sabia que era o momento. Ligar para aquele número fez com que ela sentisse que estava tomando as rédeas de sua vida, embora o medo do que viria ainda estivesse presente. Escritório de Advocacia Martins e Associados. Em que posso ajudá-la? Disse a voz do outro lado da linha. Olá, sou Cláudia Torres. Me recomendaram um de seus advogados. Preciso de aconselhamento jurídico para iniciar um processo de divórcio, disse, com uma mistura de nervosismo e determinação. Claro, senhora Torres. Podemos agendar uma consulta para esta semana. Quinta-feira às 10 horas está bom para você? Sim, perfeito. Obrigada, respondeu Cláudia, sentindo que a realidade de sua decisão começava a se firmar. Desligou o telefone e ficou olhando para o teto. Ela tinha feito algo que, até pouco tempo atrás, parecia impossível. Iniciar o divórcio era o começo de uma vida que nunca havia imaginado para si mesma, uma vida onde teria que enfrentar medos e dúvidas que adiou por anos. À medida que as horas passavam, decidiu sair do apartamento. Caminhou pelas ruas de seu bairro, respirando o ar fresco e sentindo o sol em sua pele. Havia algo libertador em poder se mover sem a sensação de estar sendo julgada. Não sabia o que faria com o resto de sua vida, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que podia decidir. Cláudia parou em frente a uma pequena livraria. Não se lembrava da última vez que havia entrado em uma, sempre ocupada com as responsabilidades da casa e dos filhos. Decidiu entrar, deixando-se levar por um impulso que parecia tão natural quanto necessário. Caminhou entre as prateleiras, deixando seus olhos percorrerem os títulos, até que um chamou sua atenção: Renascimento, como reconstruir sua vida do zero. Pegou o livro nas mãos, sorrindo diante da coincidência. Dirigiu-se ao balcão e pagou pelo livro, sentindo que era o símbolo perfeito para sua nova etapa. Não era apenas um livro de autoajuda, era uma declaração para si mesma. Estava pronta para renascer, para reconstruir o que havia sido destruído em tantos anos de silêncio e conformidade. De volta ao seu apartamento, sentou-se com o livro nas mãos, sentindo que este era o primeiro passo para uma transformação que afetaria não apenas seu físico, mas também sua mente e seu coração. Enquanto lia as primeiras páginas, a tensão em seu corpo começou a diminuir. Cláudia sabia que o caminho não seria fácil, que haveria dias sombrios e momentos em que ela iria querer desistir. Mas também sabia que não estava sozinha. Ela tinha sua filha, sua recém-descoberta determinação e um desejo profundo de provar, acima de tudo a si mesma, que era capaz de muito mais do que Javier jamais imaginou. O divórcio seria apenas uma parte da batalha. A verdadeira guerra seria com ela mesma, para redescobrir quem ela era fora dos papéis que desempenhou por tantos anos. Agora, com o livro em seu colo e a resolução em seu coração, Cláudia sabia que, embora o futuro fosse incerto, ela tinha força para enfrentá-lo.
No dia seguinte, Cláudia saiu do escritório do advogado Martinez sentindo uma mistura de nervosismo e alívio. Ela tinha assinado os primeiros papéis do processo de divórcio e, embora isso marcasse o início de um caminho complicado, também significava que, finalmente, ela estava tomando o controle de sua vida. O advogado tinha sido claro: o processo não seria fácil, especialmente com Javier, que provavelmente tentaria manipulá-la emocionalmente e complicar os trâmites. Mas Cláudia estava decidida. Não havia mais volta. A caminho de seu apartamento, a mente de Cláudia não parava de repassar os últimos dias. As palavras do advogado ainda ressoavam em sua cabeça: este processo não é apenas legal, é emocional. Certifique-se de que está preparada para tudo o que virá. Estava preparada? Era difícil saber, mas o que ela sabia era que cada passo a aproximava mais da pessoa que sempre quis ser. Uma mulher forte, livre e capaz de tomar suas próprias decisões. Ao chegar em casa, Laura a esperava na porta do prédio. Sua filha tinha insistido em vê-la após a ligação que tiveram dias antes. Ela não podia ficar tranquila até se certificar de que sua mãe estava bem. Laura a abraçou assim que a viu, um gesto carregado de amor e preocupação. Como foi a reunião com o advogado? Perguntou Laura enquanto caminhavam em direção ao apartamento. Cláudia suspirou, soltando o ar como se estivesse liberando algo pesado que carregava há muito tempo. Intensa, mas bem. Já assinei os primeiros papéis. Isso é real, Laura? Não há mais volta, disse Cláudia, olhando para sua filha com uma mistura de medo e determinação. Laura assentiu, compreensiva. Ela sempre admirou a força de sua mãe, embora às vezes se preocupasse que essa força viesse acompanhada de solidão. Mamãe, sei que isso é difícil, mas estou tão orgulhosa de você. Nunca pensei que teria coragem de dar este passo, mas aqui está você. Você foi mais corajosa do que qualquer um de nós poderia imaginar, disse Laura com um sorriso cheio de ternura. Cláudia sentiu uma pontada de emoção. As palavras de sua filha eram como um bálsamo para sua alma ferida. Apesar de tudo o que tinha passado, ter o apoio de Laura lhe dava a força que precisava para seguir em frente. Não sei se sou corajosa, mas sei que não posso continuar vivendo assim. Chega de humilhações, chega de me sentir pequena. Já é o suficiente, respondeu Cláudia, enquanto abria a porta de seu apartamento. Uma vez dentro, as duas se sentaram na pequena sala. Laura olhou fixamente para sua mãe, como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas hesitava em trazer à tona. Mamãe, tenho pensado, começou Laura, sem desviar o olhar. Talvez você devesse tirar um tempo para si mesma. Não só por causa do divórcio, mas por tudo o que aconteceu nesses anos. Você sempre cuidou de nós, sempre esteve lá para o papai. Mas, quando você cuidou de si mesma? Cláudia ficou em silêncio, seus pensamentos viajando rapidamente por todos esses momentos em que colocou os outros à frente de si mesma. Era verdade. Durante anos, sua vida girou em torno de Javier, dos filhos, das expectativas de ser a esposa e mãe perfeita. Ela nunca se permitiu parar e pensar no que realmente precisava. Mas agora, neste novo capítulo de sua vida, como ela poderia aprender a cuidar de si mesma? Você tem razão, Laura respondeu após alguns segundos. Acho que esqueci o que significa fazer algo por mim. Mas por onde começo? Não sei nem como começar a pensar em mim. Laura sorriu, desta vez com mais confiança. Ela sabia que sua mãe estava em um ponto de transformação e, embora o caminho fosse difícil, também estava cheio de possibilidades. Comece aos poucos. Faça coisas que te façam feliz, coisas que você sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Você poderia retomar seus estudos, sair mais, conhecer gente nova, disse Laura, seu entusiasmo contagiante. Você pode até começar com algo simples, como se inscrever em uma aula ou fazer exercícios. O que quer que te faça bem, mamãe. Este é o seu momento. Cláudia assentiu, sentindo como aquelas palavras ressoavam dentro dela. Ela se lembrou do livro que tinha comprado alguns dias antes, Renascimento. Ela o havia deixado de lado, sobrecarregada pelo peso do divórcio, mas agora sabia que era hora de retomá-lo. Talvez esse fosse o primeiro passo,
o primeiro de muitos em direção a algo novo. Naquela mesma tarde, após se despedir de Laura, Cláudia se sentou no pequeno sofá de seu apartamento com o livro nas mãos. Ela começou a lê-lo, absorvida por cada palavra, cada frase que parecia ter sido escrita especialmente para ela. O livro falava da importância de se libertar do passado, de encontrar a própria identidade depois de anos vivendo para os outros e de como a verdadeira transformação começa de dentro. Conforme as horas passavam, Cláudia sentiu uma conexão com aquelas palavras. Ela estava começando a aceitar que sua história não estava escrita em pedra, que ainda tinha o poder de moldar seu futuro. Mas esse poder vinha com uma responsabilidade. Ela teria que aprender a ser sua própria prioridade. De repente, o telefone tocou. Era uma mensagem de Javier. Cláudia sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela havia evitado contato com ele desde aquela noite, sabendo que qualquer conversa só traria mais dor. Mas desta vez, sentiu que devia enfrentá-lo. A mensagem dizia: "Não sei o que você está pensando, mas não vai destruir o que resta da nossa família. Não vou assinar nada sem lutar, Cláudia. Você não faz ideia do que está por vir se continuar com isso." Cláudia fechou os olhos, sentindo a tensão voltar a tomar conta de seu corpo. Ela sabia que Javier não ficaria parado, que faria de tudo para controlá-la mais uma vez. Mas ela também sabia que já não era a mesma mulher de antes. Ela havia mudado, embora ele ainda não tivesse percebido. Ela discou o número de Javier, sabendo que a confrontação era inevitável. A chamada demorou apenas alguns segundos para ser atendida. "Cláudia, você não pode estar falando sério", foi a primeira coisa que Javier disse, com um tom cheio de desprezo. "Você realmente acha que vai sobreviver sem mim?" Cláudia respirou fundo, sentindo como cada palavra que tinha lido em seu livro ganhava vida em sua mente. "Não vou discutir com você", Javier disse ela calmamente. "Tomei uma decisão e nada do que você disser vai mudá-la. Isso não é uma briga. Não quero vingança, não quero te machucar, só quero recomeçar." Houve um silêncio do outro lado da linha. Javier não estava acostumado a ouvir Cláudia falar assim. Sua resposta, quando veio, foi menos agressiva, mas ainda cheia de ressentimento. "Você está se iludindo se acha que pode viver sem mim. Você não vai conseguir", disse ele, com uma frieza que fazia as palavras soarem como um veneno lento. Mas desta vez, Cláudia não se deixou abalar. "Talvez antes eu não conseguiria, mas agora sim. Estou cansada de viver com medo, de sentir que não sou suficiente. Não sei como será o futuro, mas sei que será melhor do que o que tínhamos. Você não pode me parar, Javier." A linha ficou em silêncio por mais alguns segundos, e então Javier desligou sem dizer uma palavra. Cláudia olhou para o telefone, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Aquilo tinha sido o fim de algo que durou tempo demais. Ela sabia que não seria a última vez que Javier tentaria manipulá-la, mas também sabia que estava mais preparada do que nunca para enfrentá-lo. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Cláudia foi para a cama sentindo uma paz desconhecida. Havia muitos desafios à frente, mas também havia uma luz no fim do túnel, uma esperança que a impulsionava para a frente. Agora ela entendia que sua verdadeira jornada não era o divórcio em si, mas a redescoberta de quem ela realmente era. Cláudia tinha passado as últimas semanas em um delicado equilíbrio. Entre as sessões com seu advogado, as conversas com Laura e o esforço constante para reconstruir sua vida, ela sentia que estava, pela primeira vez em muito tempo, dando passos firmes em direção a um futuro diferente. Mas, apesar de sua determinação, havia uma inquietação que ela não conseguia afastar. Javier tinha ficado em silêncio desde sua última ligação, mas Cláudia sabia que sua tranquilidade era enganosa. Javier não era o tipo de homem que se retirava sem lutar. Era uma noite escura e tempestuosa quando os primeiros sinais de que algo estava errado começaram a aparecer. Cláudia estava em seu apartamento, preparando um jantar leve, quando notou que as luzes piscaram. Pensou que fosse por causa da tempestade, uma pequena interrupção elétrica, e continuou com o que fazia. No entanto, quando as luzes piscaram pela segunda vez, uma sensação de desconforto começou a crescer em seu peito. Algo estava errado. O vento soprava forte lá fora,
e o som da chuva batendo nas janelas criava uma atmosfera inquietante. Cláudia desligou o fogão e decidiu verificar as janelas. Ao fazê-lo, notou algo estranho. Pela janela da sua sala, que dava para a rua, viu um carro estacionado em frente ao prédio. As luzes estavam apagadas, e a chuva dificultava a visão, mas ela tinha certeza de que o carro não estava lá antes. Ela pegou o telefone e ligou para Laura, buscando consolo na voz da filha. Oi, mãe. Tudo bem? Perguntou Laura, percebendo a tensão no silêncio de Cláudia. Sim, bem, não sei, disse Cláudia, tentando não soar paranoica. Há algo estranho. As luzes no apartamento piscam e há um carro na frente do prédio que eu nunca vi antes. Acho que estou deixando minha imaginação me dominar, mas não me sinto tranquila. Laura, sempre protetora, respondeu com um tom firme. Quer que eu vá até aí? Não me importo com a tempestade, mãe. Você não vai ficar sozinha, disse, mas Cláudia balançou a cabeça, embora sua filha não pudesse vê-la. Não quero que você saia no meio desta chuva. Estou bem. Talvez seja apenas minha mente pregando peças em mim, disse, embora não estivesse convencida. Elas desligaram, mas a sensação de que algo estava errado continuava crescendo. Cláudia decidiu fechar as cortinas e se afastar da janela. Enquanto apagava as luzes da sala, ouviu um som sutil no corredor. Um som quase imperceptível, como se alguém estivesse do lado de fora da sua porta. O coração de Cláudia começou a bater mais rápido. Ela se aproximou lentamente da porta principal, sem fazer barulho, e olhou pelo olho mágico. A princípio, não viu nada, mas justo quando estava prestes a se afastar, uma sombra passou na frente da porta. Cláudia deu um passo para trás, sua respiração acelerando. Pegou o telefone novamente, desta vez decidida a ligar para a polícia. Enquanto discava, ouviu o som de uma chave tentando girar na fechadura. O pânico a invadiu. Não havia nenhuma razão para que alguém tivesse uma chave de seu apartamento. Quem poderia ser? O som da chave continuava, desajeitado, como se a pessoa do outro lado da porta estivesse tentando desesperadamente abri-la. Cláudia sentiu um frio percorrer suas costas. Correu para a cozinha e, sem pensar duas vezes, pegou a maior faca que encontrou. O telefone em sua outra mão continuava chamando, mas não havia resposta imediata da polícia. A porta tremeu levemente, como se alguém estivesse empurrando, testando sua resistência. Cláudia se preparou para o pior. Seria Javier? Ele teria levado sua ameaça ao próximo nível? A mente de Cláudia se encheu de pensamentos sombrios, imagens do que poderia acontecer se aquela pessoa conseguisse entrar. Finalmente, a voz de uma operadora de emergência atendeu o telefone. Polícia, qual é a sua emergência? Alguém está tentando entrar no meu apartamento, disse Cláudia, sua voz quebrada pelo medo. Estou sozinha, por favor, mandem alguém rápido. A operadora pediu mais detalhes, mas nesse momento o som da chave parou. Cláudia ficou paralisada, com a faca na mão, ouvindo atentamente. O silêncio era total, exceto pelo som de sua respiração agitada e da chuva que continuava batendo na janela. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela ouviu passos se afastando. A sombra na porta desapareceu. Cláudia permaneceu imóvel, esperando que algo mais acontecesse, mas o corredor voltou a ficar completamente silencioso. A patrulha está a caminho, senhora, disse a operadora, tentando acalmá-la. Fique em um lugar seguro e não abra a porta até que a polícia chegue. Cláudia assentiu, embora soubesse que a operadora não podia vê-la. Sentou-se no chão, ainda com a faca na mão, tremendo de adrenalina. Ela sabia que havia algo mais por trás disso. Não poderia ser coincidência. Sua mente voltou a Javier. Ele tinha sido o único a ameaçá-la diretamente desde que começou o processo de divórcio. Ele teria contratado alguém para assustá-la? Ou, pior ainda, teria tentado fazer isso ele mesmo? Quando a polícia chegou, Cláudia explicou o que havia acontecido. Eles examinaram a área, mas não encontraram nenhum vestígio da pessoa que tinha tentado entrar. O carro que ela tinha visto em frente ao prédio também havia sumido. Não restavam provas, apenas o medo que continuava a invadir cada canto de seu corpo. Essa noite,
Cláudia mal conseguiu dormir. O som da chuva, que antes ela achava relaxante, agora só servia para lembrá-la de como ela se sentia vulnerável. Sabia que teria que enfrentar Javier de maneira mais direta, e que esse incidente era apenas o começo de algo muito mais sombrio. Na manhã seguinte, com os olhos cansados e a mente ainda alerta, Cláudia decidiu agir. Pegou o telefone e ligou para Laura. Mas desta vez não foi para pedir conselhos. Laura, preciso que você me acompanhe ao escritório do advogado, disse, sua voz cheia de determinação. Isso não pode continuar assim. Javier foi longe demais. Preciso que ele pare. Laura, ao ouvir o tom firme de sua mãe, não fez perguntas. Sabia que as coisas haviam atingido um ponto crítico, e tudo o que queria era proteger Cláudia. Estarei aí em 20 minutos, respondeu Laura. Cláudia desligou e ficou olhando seu reflexo no espelho. As olheiras sob seus olhos mostravam o cansaço de uma batalha que mal começava. Mas havia algo mais. Pela primeira vez em muito tempo, ela se via como uma mulher disposta a lutar, não apenas por sua segurança, mas por sua liberdade. O medo não seria mais uma prisão. Ela sabia que o que estava por vir não seria fácil. Javier não desistiria tão facilmente, mas Cláudia também não. Meses depois, Cláudia havia passado concentrada em si mesma. Desde o dia em que decidiu enfrentar Javier e tomar o controle de sua vida, ela se dedicou a se transformar de maneira profunda, não apenas fisicamente, mas emocional e mentalmente. Nesse tempo, ela perdeu peso, recuperou sua confiança e redescobriu uma versão de si mesma que acreditava estar perdida. Os treinos constantes, a disciplina com a alimentação e, principalmente, o trabalho emocional na terapia lhe permitiram curar feridas que estiveram abertas por anos. Cláudia já não era a mulher insegura que vivia à sombra das humilhações de Javier. Agora, ela se olhava no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, se reconhecia. Não apenas porque seu corpo havia mudado, ficando mais magro e saudável, mas porque seu olhar refletia uma determinação que antes não tinha. O dia da última reunião para formalizar o divórcio chegou mais rápido do que ela esperava. Cláudia estava pronta, ou pelo menos era o que ela dizia para si mesma. Ela sabia que Javier tentaria alguma coisa, mas nada poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer. Ela entrou no escritório do advogado Martínez com a cabeça erguida, vestida com um conjunto elegante que destacava sua silhueta, algo que ela jamais teria usado antes. Ela se sentia bem, forte. Laura a acompanhava, oferecendo apoio como sempre, mas Cláudia já não precisava mais ser protegida. Ela havia aprendido a fazer isso por si mesma. Javier já estava na sala de conferências quando ela chegou. Ele se virou ao ouvir a porta, e o que viu o deixou sem palavras. Pela primeira vez em muito tempo, Cláudia notou uma mistura de surpresa e admiração em seu olhar. Javier, o homem que sempre teve o controle, parecia desconcertado. Cláudia, disse ele, com uma voz mais suave do que ela se lembrava. Seus olhos percorreram sua figura, incapaz de esconder sua surpresa. Você está incrível. Cláudia permaneceu calma, sem deixar que suas emoções a dominassem. Apenas acenou, aceitando o comentário sem dar importância. Obrigada, Javier, respondeu ela com neutralidade, sentando-se em seu lugar em frente a ele. Havia uma tensão no ar que não existia em reuniões anteriores. Javier não conseguia parar de olhá-la, e Cláudia sabia disso. Durante anos, ele a fez se sentir inferior, pouco atraente, irrelevante. Mas agora, ela não precisava de sua validação, muito menos de seus elogios. Ela havia aprendido que seu valor não dependia dele. O advogado começou a revisar os termos do acordo final, mas Javier, visivelmente desconfortável, interrompeu. Ele se inclinou para a frente, com os olhos fixos em Cláudia. Você realmente vai fazer isso? Perguntou em tom baixo, como se estivesse tentando recuperar algo que havia perdido. Vai se divorciar de mim? Cláudia o olhou com tranquilidade. Ela sabia o que viria a seguir. Javier sempre foi mestre em manipular as situações a seu favor, mas dessa vez ele não conseguiria. Sim, Javier. É isso que estou fazendo. Já discutimos isso por meses. Você sabe que não há volta, respondeu ela calmamente,
sem traço de dúvida na voz. Javier franziu a testa, evidentemente frustrado com sua resposta. Mas as coisas mudaram? Cláudia. Olhe para você, está melhor do que nunca. Sinto muito pelo que aconteceu antes. Fui um idiota, eu sei, mas tudo isso foi um alerta. Ainda podemos consertar. Eu te amo, disse ele, com uma desesperação que Cláudia nunca tinha visto nele. O silêncio na sala era palpável. Laura o olhou com incredulidade, enquanto Cláudia permanecia em seu lugar, processando as palavras que nunca esperava ouvir. Em outro momento, talvez essas palavras a teriam tocado, teriam despertado uma centelha de esperança em seu coração. Mas não agora. Agora, ela entendia que o amor de Javier não era real. Não era amor o que ele oferecia, mas uma necessidade de controle. O que ele via nela agora, o que tanto o atraía, era a força e a segurança que ele havia tirado dela antes. Você me ama? Cláudia repetiu, quase como uma reflexão. Seu tom não era acusatório, mas curioso. Ela queria que ele enfrentasse a falsidade dessas palavras. Javier assentiu rapidamente, como se com esse gesto pudesse apagar anos de dor e humilhação. Sim, Cláudia. Eu não percebi o que tinha até que perdi. Olhe para você agora. Você é incrível. Podemos começar de novo, insistiu ele, aproximando-se mais, como se com cada palavra tentasse atraí-la de volta. Cláudia o encarou, e naquele momento sentiu uma mistura de tristeza e libertação. Não havia mais nada entre eles, nada que pudesse ser revivido ou salvo. Seu silêncio, sua humilhação e sua falta de respeito não poderiam ser apagados com elogios vazios. Ela havia aprendido a se amar, e isso era tudo o que precisava. Javier, você não pode desfazer o passado com algumas palavras, disse ela finalmente, com uma voz serena, mas firme. Durante anos, você me fez sentir pequena, insignificante. O que você vê em mim agora não é o resultado do seu amor ou do seu arrependimento. É o resultado de que eu decidi que não precisava mais da sua aprovação ou do seu controle. Javier tentou falar, mas Cláudia levantou a mão para interrompê-lo. Eu não quero continuar com isso, Javier. Não quero reviver o passado. O que você fez comigo não se esquece. Você não me humilhou só uma vez, mas muitas. Você não pode simplesmente me dizer que me ama e esperar que tudo volte a ser como antes. Porque eu já não sou a mesma. Seus olhos encontraram os de Javier, e pela primeira vez, ele pareceu entender que a tinha perdido para sempre. Javier abaixou a cabeça, com o orgulho ferido. Ele sabia que suas palavras caíram em ouvidos surdos, e a percepção de que ele não tinha mais o controle o atingiu com força. Durante anos, ele subestimou Cláudia, pensando que sempre a teria à sua disposição, mas a mulher à sua frente já não era a mesma. O advogado retomou o controle da reunião, finalizando os trâmites do divórcio enquanto Javier permanecia em silêncio, ainda assimilando o que acabará de acontecer. Cláudia, por sua vez, sentia uma paz interior que não sentia havia muito tempo. Não era fácil, mas ela havia chegado ao fim daquele capítulo. Ela sabia que sua vida, a partir daquele momento, seria dela e de mais ninguém. Ao sair do escritório, Cláudia sentiu o ar fresco em seu rosto e sorriu para si mesma. Ela havia fechado uma porta, mas à sua frente, o caminho para um futuro cheio de possibilidades estava completamente aberto. Ela já não era a mulher quebrada que Javier tentou manter sob seu controle. Agora, era uma mulher livre. E essa liberdade era, sem dúvida, sua maior vitória. O divórcio estava oficialmente assinado, e embora o caminho até aquele ponto tivesse sido difícil e cheio de incertezas, ela havia chegado ao fim daquela batalha. Mas, mais do que o simples fato de assinar os papéis, o que mais a preenchia era ter recuperado sua dignidade, sua autoestima e seu poder. Laura caminhava ao seu lado, sorrindo com orgulho. Ela sabia o quanto tinha custado à sua mãe chegar a esse momento e estava feliz por vê-la tão forte, tão segura de si mesma. Mãe, não posso te dizer o quanto estou orgulhosa de você, disse Laura, segurando suavemente o braço de Cláudia. Nunca imaginei que você seria capaz de chegar até aqui com tanta determinação. Você é um exemplo para todos nós. Cláudia sorriu, mas em seus olhos havia uma mistura de emoção e alívio.
A batalha interna tinha sido tão intensa quanto a externa. Mas o que mais a surpreendeu não foi o fim do casamento, mas a mulher que ela havia se tornado durante o processo. Obrigada, filha. Não foi fácil, mas fico feliz de ter chegado até aqui, disse Cláudia com uma voz serena. Estou pronta para o que vier. Não tenho mais medo. As duas se sentaram em uma pequena cafeteria próxima. Enquanto tomavam seus cafés, o telefone de Cláudia vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Javier. Ela olhou para o aparelho por alguns segundos antes de abri-lo. As palavras na tela eram simples, mas carregadas de desespero. Cláudia, me desculpe. Cometi muitos erros, mas não sei como continuar sem você. Por favor, pense mais uma vez. Cláudia sentiu um leve tremor na mão, não por medo, mas pela sensação de ver como, finalmente, ele entendia que ela havia ido embora para sempre. Mas não havia mais espaço para a dor, nem para a culpa. Laura percebeu a expressão da mãe e perguntou: é o papai? Cláudia assentiu, mostrando a mensagem à filha. Laura franziu a testa. Não acredito que ele ainda está tentando te manipular mesmo depois de tudo isso, disse com um tom firme. Mãe, você não precisa responder. Você não deve nada a ele. Cláudia pensou por um momento, lembrando de todos aqueles anos em que procurou a aprovação de Javier, anos em que sua identidade se diluiu sob as expectativas e críticas dele. Mas esse tempo tinha passado. Agora, sua força não dependia mais dele ou de ninguém. Não devo nada a ele, disse, sentindo uma calma reconfortante. Bloqueou o número sem pensar duas vezes. Laura sorriu, e as duas brindaram com suas xícaras de café, celebrando não apenas o fim de um ciclo, mas o começo de algo novo. Os dias que seguiram foram cheios de mudanças. Cláudia tinha se tornado uma mulher que não se definia mais pelo passado nem pela dor. A cada dia que passava, explorava novas facetas de si mesma, coisas que havia esquecido que amava fazer. Ela se inscreveu em um curso de escrita criativa, algo que queria fazer desde jovem. As palavras fluíam, e Cláudia descobriu na escrita uma forma de expressão que lhe permitia processar tudo o que tinha vivido. Ela também se reconectou com antigas amigas. Amigas que Javier tinha afastado de sua vida sob pretextos de ciúme e controle. Elas passavam tardes em cafés ou em parques, falando sobre a vida, os desafios que enfrentaram, e Cláudia percebeu que não estava sozinha. Muitas mulheres tinham vivido experiências semelhantes, e compartilhar suas histórias era uma forma de cura. Uma tarde, enquanto passeava pela cidade, Cláudia encontrou uma de suas antigas colegas de trabalho, Lucia. Ela tinha trabalhado com Lucia antes de se casar com Javier, antes de deixar sua carreira para se dedicar completamente à família. Lucia, com um sorriso caloroso, a reconheceu imediatamente e se aproximou para cumprimentá-la. Cláudia! Exclamou Lucia, abrindo os braços para abraçá-la. Não posso acreditar como você está bem. Faz tanto tempo. Cláudia sorriu alegremente. Ver Lucia trouxe boas lembranças, e as duas se sentaram em um banco para colocar a conversa em dia. Durante a conversa, Cláudia contou a Lucia sobre o divórcio, sobre sua transformação pessoal e como tinha redescoberto sua paixão pela vida. Eu sempre soube que você tinha uma grande força dentro de você, disse Lucia com entusiasmo. Se algum dia você decidir voltar ao trabalho, você pode ser uma inspiração para tantas mulheres. Cláudia sentiu uma faísca de emoção diante da ideia. Não tinha pensado em voltar ao mundo profissional, mas naquele momento, percebeu que não havia razão para não tentar. Havia passado muito tempo subestimando suas próprias habilidades e desejos. Talvez eu faça isso, respondeu Cláudia, com um sorriso que mostrava mais confiança do que sentia há anos. Acho que é hora de explorar todas as oportunidades que deixei de lado. As semanas seguintes foram emocionantes para Cláudia. O curso de escrita começou a dar frutos, e a possibilidade de voltar ao mundo do trabalho parecia cada vez mais real. Sua vida, que antes parecia pequena e restrita, agora estava cheia de possibilidades e de uma sensação de crescimento constante. Um dia, ela recebeu uma ligação inesperada de Lucia. Cláudia, eu tenho pensado em você. Há uma vaga na minha empresa e acho que seria perfeita para você. É um cargo de liderança, e com sua experiência e sua força,
Tenho certeza de que você se encaixaria perfeitamente, disse Lucia com entusiasmo. Cláudia ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Era uma oportunidade que ela não esperava, mas que também a enchia de esperança. Obrigada, Lucia. Você não sabe o quanto isso significa para mim, respondeu Cláudia, emocionada com o apoio. O dia da entrevista chegou, e Cláudia se apresentou com a mesma confiança que tinha cultivado nos últimos meses. Ao entrar na sala de reuniões, com os cabelos presos e um traje que destacava sua elegância, ela sentiu que estava pronta para qualquer coisa. O ambiente já não a intimidava, pois sabia que não precisava provar nada além de seu próprio valor. A entrevista foi um sucesso. Poucos dias depois, Lucia confirmou que ela havia conseguido o cargo. Cláudia, emocionada, compartilhou a notícia com Laura, que a parabenizou entre lágrimas de alegria. Eu sabia que você conseguiria, mãe. Você chegou tão longe, disse Laura com um sorriso radiante. Cláudia, naquele momento, entendeu que a vida sempre nos oferece a oportunidade de recomeçar, de nos reconstruirmos a partir das cinzas e de encontrar um propósito maior. Ela não era mais a mulher que vivia à sombra de um casamento tóxico. Agora, era uma mulher forte, resiliente, com um futuro cheio de possibilidades. Quando a noite caiu, enquanto Cláudia escrevia em seu diário, ela pensou em tudo o que havia superado. As lágrimas de tristeza tinham sido substituídas por lágrimas de alegria. Sua história não era de derrota, mas de triunfo. E embora o caminho tivesse sido longo, ela sabia que cada passo a tinha levado à mulher que sempre esteve destinada a ser. Cláudia sentia que, pela primeira vez em muito tempo, sua vida estava seguindo na direção certa. Sua nova posição na empresa não apenas lhe proporcionava independência financeira, mas também oferecia uma plataforma para continuar crescendo como a mulher forte e confiante que ela havia redescoberto. Os meses de dor e luta a transformaram em alguém que não aceitava menos do que merecia, e isso se refletia em todos os aspectos de sua vida. Uma tarde, após um longo dia de trabalho, Lucia a convidou para um evento de networking. Cláudia, embora cansada, decidiu ir. Ela sabia que precisava se manter conectada e explorar novas oportunidades. O evento foi realizado em um elegante salão no centro da cidade, e ao chegar, ela sentiu uma mistura de nervosismo e empolgação. A sala estava cheia de profissionais de todos os tipos, conversando, trocando ideias. No entanto, entre todas aquelas faces, havia uma que se destacava. Um homem de cabelos escuros, vestido de forma elegante, mas descontraída, a observava do outro lado da sala. Não com o olhar frio que conhecera com Javier, mas com uma curiosidade genuína, uma mistura de interesse e respeito. Cláudia se surpreendeu ao notar que seus olhares se cruzaram mais de uma vez, mas ela continuou conversando com outros participantes, sem dar muita importância ao encontro visual. Mais tarde, quando Cláudia se aproximou da mesa de bebidas, esse homem se aproximou dela. Desculpe interromper, mas não pude deixar de notar você, disse ele com um sorriso suave. Sou Alejandro. Cláudia o olhou, sentindo uma centelha de algo que não experimentava há muito tempo, uma conexão sincera e sem pretensões. Cláudia respondeu, apertando sua mão. Alejandro não tentou impressioná-la com uma grande conversa. Pelo contrário, eles falaram de coisas simples, mas profundas. Cláudia percebeu rapidamente que ele não a via como uma mulher que precisava ser conquistada, mas como uma igual, alguém com quem podia compartilhar ideias, experiências e, acima de tudo, respeito mútuo. As horas passaram rapidamente, e quando o evento terminou, Alejandro a convidou para uma caminhada. Gostaria de tomar um café? Perguntou com um sorriso caloroso. Cláudia, que normalmente seria cautelosa, se sentiu à vontade. Havia algo nele que a fazia se sentir segura, algo que fazia com que, pela primeira vez em muito tempo, ela não se preocupasse com a sombra do passado. Durante aquela caminhada noturna, Alejandro falou sobre sua vida, sua paixão por viagens e seu amor pela fotografia. Cláudia, por sua vez, compartilhou sua história, embora evitasse os detalhes mais dolorosos de sua relação com Javier. Não era necessário. Alejandro a ouviu com atenção, sem interromper nem julgar. Cada palavra, cada sorriso trocado,
fez com que Cláudia se sentisse mais leve, como se estivesse abrindo uma nova porta que a levava para algo melhor. Naquela noite, quando se despediram, Alejandro deixou claro que queria vê-la novamente, mas o fez com a mesma calma com que a havia conhecido. Cláudia, não quero apressar nada, mas adoraria conhecê-la melhor. Quando você quiser, se estiver interessada, disse, com um olhar que transmitia sinceridade. Cláudia, sentindo um calor no peito que não sentia há muito tempo, aceitou. Eu adoraria. Alejandro. Nas semanas que se seguiram, a relação entre eles floresceu de maneira natural. Alejandro não a pressionava, respeitava seu espaço, e a admirava por tudo o que ela era. A cada encontro, Cláudia sentia como se a vida estivesse lhe oferecendo algo completamente novo. A possibilidade de se apaixonar com base no respeito, na liberdade e na igualdade. Enquanto isso, Javier soube da relação entre Cláudia e Alejandro por meio de conhecidos em comum. E, embora ele tivesse tentado seguir com sua vida, algo dentro dele se quebrou ao ver como Cláudia havia florescido sem ele. Ele se sentia preso em uma prisão que ele mesmo havia criado. A mulher que ele havia desprezado e humilhado agora era inalcançável, e pior, havia encontrado alguém que a respeitava de uma maneira que ele nunca conseguiu. Um dia, Javier apareceu no apartamento de Cláudia sem avisar. Quando ela abriu a porta, o encontrou parado ali, com os olhos cheios de arrependimento e uma sombra de desespero. Cláudia, não sei como pude ser tão estúpido. Arruinei tudo, e vejo isso agora, disse, sem tentar disfarçar sua tristeza. Não passa um dia sem que eu me arrependa de tudo o que te fiz. Cláudia o observou em silêncio. Ela não sentiu ódio nem rancor, mas também não sentiu compaixão. Ele havia chegado tarde demais. Javier, o que tivemos acabou. Não se trata apenas do que você me fez, mas do fato de que finalmente entendi que mereço algo mais. E o que procuro não está no passado, disse ela com calma, suas palavras cheias da paz que ela havia encontrado. Javier abaixou a cabeça, sabendo que não havia mais volta. Ele havia perdido Cláudia para sempre, não porque ela o odiasse, mas porque havia aprendido a se amar. Só quero que saiba que sinto muito, disse Javier finalmente, antes de ir embora. Cláudia fechou a porta, sentindo que outro capítulo de sua vida se encerrava de forma definitiva. Não restava mais vestígio da dor nem das correntes que Javier havia tentado lhe impor. Agora, sua vida pertencia apenas a ela. Alguns dias depois, Cláudia encontrou Alejandro novamente. Eles caminharam pela praia, em uma tarde cheia de luz e tranquilidade. Alejandro a olhava com aquele olhar de admiração e respeito que Cláudia ainda estava aprendendo a aceitar sem desconforto. Sabe? Disse ele, parando para olhá-la. Adoro ver você tão segura, tão em paz. É como se houvesse um fogo dentro de você que ilumina tudo ao seu redor. Cláudia o olhou, sorrindo com uma sinceridade que vinha do fundo de seu coração. Esse fogo fui eu que acendi, respondeu, e em sua voz se podia sentir o orgulho de uma mulher que havia renascido das cinzas de seu passado. Naquele momento, enquanto as ondas do mar quebravam suavemente na praia, Cláudia compreendeu que, mais do que encontrar um novo amor, ela havia encontrado algo ainda mais valioso, a si mesma. Ela sabia que com Alejandro o caminho seria compartilhado, mas sempre com respeito e admiração mútuos. Ela não precisava mais preencher vazios, porque agora estava completa. Javier, por sua vez, seguiria sua vida com a dor de ter perdido o que nunca soube valorizar. Cláudia, ao contrário, ficava com a satisfação de ter conquistado o mais importante: sua liberdade, sua dignidade e o amor próprio que a levaria sempre adiante. O fim de sua história não era de dor nem de amargura, mas de esperança, de um futuro cheio de possibilidades onde Cláudia não caminhava mais na sombra de ninguém, mas sob a luz de seu próprio valor. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, Cláudia segurou a mão de Alejandro, sabendo que sua verdadeira jornada estava apenas começando. Se você gostou dessa história, eu te convido a deixar nos comentários o que você sentiu ao ouvi-la. Se você já passou por uma situação de traição semelhante, eu adoraria que compartilhasse sua opinião valiosa. Ficaria muito honrada se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela agora.
Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.